Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura bíblica de todos os dias. Nós lemos um pouquinho, comentamos um pouquinho e estamos numa parte muito saborosa da Escritura. E eu te convido para continuar conosco hoje na nossa leitura e devocional diário que temos juntos. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, vamos ler a partir do verso 8. A história parece que está indo devagar, mas não está. É a história de Ezequias e um inimigo terrível que ele tinha chamado Senaqueribe. É uma história muitíssimo importante na Bíblia, escrita 3 vezes na Bíblia, em Reis, em Crônicas, em Isaías, nos 3 livros contando a mesma história, e de maneira lenta, até meio lenta mesmo. No segundo livro das Crônicas, a história é um pouco mais rápida, eu já li. É um pouco mais resumida. Mas aqui em Reis e em Crônicas, ou melhor, em Isaías, é um pouco mais lenta. E nós vamos para a leitura nesta oportunidade, começando no verso 8. Senaqueribe desafia a Deus. E o outro título, a oração de Ezequias no templo. Deixa eu fazer um comentário. A gente conhece a história de Ezequias por menção do relógio que voltou algumas horas, alguns minutos, provando que ele viveria mais 15 anos conforme ele tinha pedido ao Senhor. Essa é a parte mais conhecida da história do rei Ezequias. E ele realmente viveu mais 15 anos. Mas esse feito acontecido dessa batalha em que ele estava sendo atacado por Senaqueribe é talvez um milagre maior do que o sol, o relógio de sol das horas ter voltado. A batalha em que Ezequias venceu através de um anjo do Senhor, com a ajuda de um anjo do Senhor, foi um milagre muito mais evidente. Mas te convido para voltar para a leitura desta manhã, desta oportunidade, melhor, em 19, verso 8. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E, ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falarei Ezequias, rei de Judá, não te enganes o teu Deus. Gente, o mesmo recado. Ele só repetiu: não te enganes o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, a Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva. Bem, deixa eu parar aqui, porquanto encerrou um trecho, né? E eu vou comentar mais da parte histórica. Quando os 3 mensageiros foram ajudar, foram a Jerusalém, falaram com os mensageiros do rei, fizeram as ameaças que eles queriam fazer, propondo uma redição para eles viver, que eles não morreriam se eles rendessem. E eles voltaram e acharam o seu rei que estava em uma batalha. Quando eles saíram, ele estava numa batalha. Quando eles voltaram, ele já estava lutando contra outra cidade, contra outra batalha. E aí o rei mandou
ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, saiu para fazer guerra contra a Síria. Deixa eu ver se eu consigo lhes mostrar esse movimento político, geopolítico. É um movimento de países. E eles entendiam que um país podia alugar o exército de outro. Davam algum dinheiro, davam algum benefício para um exército vizinho e eles se juntavam. Então, quando ele soube que esse nome Tiraca, rei da Etiópia, Etiópia é um país do Egito, é uma das partes, é uma região do Egito, vou falar assim. E quando ele ouviu que esse rei da Etiópia, do Egito, de um país africano, egípcio, tinha saído para guerrear, ele mandou recado para Ezequias. E eu entendo, na minha maneira de enxergar na geopolítica de então, que ele estava ameaçando segunda vez ao rei Ezequias, a Jerusalém e a todo Judá, como que dizendo, não fique valente agora pensando que o rei do Egito vai te ajudar. Porque nenhum dos inimigos que lutaram contra mim me venceram, eu venci todo mundo. Ora, é estratégia política porque ele imaginava que se Ezequias se encorajasse apoiado no Egito, eles podiam pensar, eu vou juntar-me com o Egito e aí nós conseguimos vencer a Síria, a Senaqueribe, o rei da Assíria. Então, por isso ele mandou recado segunda vez. Talvez quando você lê isso que você gera essa pergunta, né? Tem essa pergunta, por que ele ameaçou outra vez? Talvez fosse um medo dos dois inimigos se juntarem, apesar de que os dois eram muito fracos. Tanto esse rei da Etiópia quanto Israel Judá, né? Estava muito fraco os dois. Mas é claro que seria um trabalho a mais se juntassem dois. E ele mandou então esta ameaça. E depois desta ameaça nós temos no verso 14 a oração de Ezequias no templo. É claro que agora nós vamos ver aqui nesta oração o recurso de um homem que confiou em Deus. O que você pode fazer? Confiar em Deus. É a única maneira confiar em Deus. E o que é que faz um homem que confia em Deus? Ele fala com Deus, pois se ele confia, ele vai apresentar os seus problemas, as suas demandas, preocupações, suas tristezas. Ele vai apresentar a Deus, porque a confiança gera a oração. E Ezequias confiava em Deus, então gerou oração. A oração é o resultado de quem confia. Só ora quem confia, ou só ora verdadeiramente quem confia. Então, não é possível confiar e não orar. É incoerente. Se você confia em Deus, você ora a Deus. E quem ora está muito mais propenso a receber. Se ora de coração, vai receber. Conforme a vontade de Deus, vai receber. Mas quem não confia, não ora. Não tem por que orar. Por que oraria se não confia? Vê que as duas coisas são bem relacionadas? Então chegamos no verso 14, que diz assim, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, e madeira, e pedra, e por isso os destruíram.
Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Gente, esta oração ela é muito bonita, muito poderosa, apesar de curta, muito curta, mas é uma oração consistente. Ela falou tudo o que precisava ser falado. O rei tomou uma atitude e em oração falou palavras que resumiu toda a situação. Isso demonstra uma lucidez. Lucidez é uma capacidade de enxergar, de ver, de compreensão. E essa capacidade ela era muito grande, pois ele viu a situação toda, ele entendeu e ele apresentou a Deus em poucas palavras, em palavras bem claras, bem expressas, bem claras assim, o que ele estava sentindo, o que ele precisava e qual era o pensamento dele a respeito da situação, qual era a fé dele a respeito da situação. Então vamos tentar destrinchar ainda mais um pouquinho esta oração. No verso 14 diz que ele subiu à casa do Senhor. Aqui nós vemos uma atitude. Ele não ficou no palácio, no seu lugar de conforto e não mandou buscar sacerdote, profeta ou quem quer que seja. Ele foi à casa do Senhor. Atitude. E nós precisamos ter atitudes físicas também, pois Deus nos avalia conforme nosso esforço. O sair de e chegar a algum lugar. Não adianta muito nós apenas dizer sem manifestar com nossas ações. E o fato dele ter ido à casa do Senhor é algo importante. Aliás, eu não tinha pensado nisso e até vou marcar essa parte aqui, pois subiu à casa do Senhor é realmente uma coisa muito importante, falando para nós de atitude. É a palavra que eu tenho aqui no verso de número 14, atitude. Agora, e outra coisa, e estendeu as cartas diante do Senhor. Imagina que ele pegou aqueles papéis que certamente eram enrolados, né, algum tipo de papiro ou talvez até algum couro animal enrolado com textos escritos nele, e chegou diante de Deus e estendeu, abriu e colocou certamente no chão, onde ele se inclinou, onde ele se humilhou. E ele era um rei, hein? Onde ele se humilhou e estendeu diante de Deus. Ora, Deus sabe o que está escrito, Deus sabia o que estava escrito antes mesmo dele desenrolar a carta. Antes mesmo da carta ser enviada, Deus já sabia. Mas o fato dele desenrolar a carta, colocar ela estendida diante de Deus, estava demonstrando fé que Deus podia ler. E Deus sabe ler, Deus sabe escrever. Deus escreveu na parede da Babilônia, lá por ocasião do sonho do rei Belsazar, naquele banquete, Deus escreveu, mostrando para nós uma evidência física que Deus sabe escrever, ele escreveu com a sua mão. E Deus sabe ler também. Agora, nós sabemos que é onisciência, Deus saber de todas as coisas. Mas o fato do ser humano demonstrar para Deus através de estender a carta também é uma lição muito bonita. Agora vamos propriamente para a oração. O verso 15 diz assim: O Senhor Deus, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins. O Deus de Israel não morava no templo de Jerusalém. Por mais que o templo fosse bonito, feito por Salomão, deteriorado através dos anos, mas um pouco mais de 200 anos já tinha, né, de idade o templo, mas Deus não morava no templo. Todos os outros reis, ou melhor, deuses das outras nações, eles tinham entendimento que eles eram aquelas imagens, aqueles feitos de barro, de pedra, de madeira, de pedra e metais, etc. Aquele era Deus, e a casa dele era tal lugar, lá na nação. Mas o Deus de Israel tinha uma casa muito bonita quando criada, mas Deus não morava lá. E essa é a compreensão mais profunda ainda. Nós sabermos quem Deus é, aumenta a nossa fé. É revelação, saber quem Deus é. Pois olha como Ezequias orou. Ele disse a Deus, orou dizendo: Senhor, tu que habitas entre os querubins.
Então ele tinha consciência que Deus não estava ali naquela casa, por mais bonita que fosse. Lá tinha o lugar santo dos santos, onde o sacerdote entrava uma vez ao ano, naquele lugar especialíssimo, né, santíssimo. Mas o rei sabia que Deus não morava lá dentro, lá encontrava a sua glória. Mas Deus não morava lá. Ele disse: Deus, tu, Senhor, que habitas entre os querubins, que é uma hierarquia superior entre os anjos dos céus. Existem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, e cada um com a sua função celestial. E Ezequias tinha noção muito clara disso. Ele disse: Senhor mora entre os querubins, reina entre os querubins, num outro nível, numa outra dimensão. E tudo isso é revelação, gente. Se nós não conhecermos a Deus através da leitura, através da mensagem, até da pregação, como nós vamos entender a natureza de Deus e orar a Deus com revelação? Você ora com revelação, sabendo quem Deus é, do que Ele gosta, como Ele age, como é a sua maneira de ser e de agir. Então, conhecer a Deus deve fazer parte do seu interesse, do nosso interesse. Pois quanto mais nós conhecemos a Deus, mais fé nós temos. Por isso que a palavra diz assim que a fé vem pelo ouvir. Com o ouvir, você aprende, correto? E quando você aprende, você ora com revelação, com luz. E essa oração dele aqui demonstra isso também. Tu que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Bem, irmãos, nós iríamos longe aqui, pensando nessas palavras, nessa oração, destrinchando, desmiuçando a oração de Ezequias. Ele diz: só tu és Deus de todos os reinos. Lembra que os judeus tinham um sentimento até exclusivista naquele tempo? Deus deles e não das outras nações. Das outras nações não, Deus era o Deus de Israel. Mas quando chega Davi ora e chama as nações para glorificar ao Senhor. As nações não eram os judeus, eram os gentios. E junto os samaritanos também. Mas quando ele diz, aqui no caso desta oração, Ezequias ora, só tu és Deus de todos os reinos da terra, ele estava dando para Deus uma amplidão muito maior. Ele estava dando a Deus todos os homens, todos os seres humanos, todos os reis, Deus sobre todos os reinos. Próxima palavra, tu fizestes o céu e a terra. Sim, agora pensa, naquele tempo em que os deuses eram muitos, eram politeísta. Poli quer dizer de vários, e tel é de Deus. Politeístas, quer dizer vários deuses. Naquele tempo, as nações em redor de Israel eram politeístas. Tinha o Deus da guerra, tinha o Deus da lavoura, tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus da tempestade, o Deus do mar, o Deus da terra, o Deus do fogo. Eram deuses. E a maneira que eles tinham de reconhecer divindades múltiplas. Mas agora Ezequias ora com revelação e diz assim: tu és Deus dos céus, tu fizestes os céus e a terra, Deus de todos os reinos da terra. Esse louvor inicial não está falando do que Ezequias precisava. Percebeu? Que ele não falou do que ele estava sentindo, ele não falou da guerra, que era o sentimento de urgência dele, não era a guerra, não era a preocupação da cidade ser destruída, de Jerusalém ser destruída, não era a preocupação dele a invasão iminente do inimigo, a preocupação dele era aquela, mas ele, em primeiro lugar, falou da grandeza de Deus, adorou a Deus. E vocês sabem, minha igreja, nosso povo que congrega, sabe o quanto nós temos tentado aprender todo culto de oração, como orar. Todos os cultos de oração nós temos assuntos sobre oração. Como orar, quais as etapas da oração.
do que compõe a oração, como é que a gente ora com o Espírito do homem, com o Espírito de Deus, como fomos quarta-feira passada. Então, nós vamos aprendendo. E assim como Jesus ensinou os seus discípulos a orar falando do Pai Nosso que estás nos céus, deixando o pão de cada dia, deixando o perdão, deixando as coisas lá para o fim da oração. Mas primeiro, a adoração. Primeiro, o reconhecimento da sua grandeza. E foi a etapa que Ezequias usou, do mesmo jeito. Ele falou da grandeza de Deus. Ele falou da grandeza do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ora, quando você pensa no Senhor, Criador dos céus e da terra, de tudo, Rei dos deuses de todos os reinos da terra, e o nosso problema? Perde tamanho. Concorda que o nosso problema é terrível? O problema que você pode estar enfrentando hoje, ele pode ser tremendamente grande. Mas quando você compara com um Deus que é Criador dos céus e da terra, com um Deus que é Rei sobre todos os reinos da terra, o nosso problema mingua, diminui de tamanho. Lembra lá quando o irmão Brana se encontrou diante da cachoeira do Adirondack? Uma grande cachoeira de centenas de metros, talvez, de altura. E ele estava com um irmão visitando essa cachoeira, esse ponto turístico. E ele chegou pela parte de baixo, na queda, na parte de baixo da cachoeira. E eles olharam a cachoeira de baixo para cima e eles dizem assim que a cachoeira era tão gigantesca que eles se sentiram pequeniníssimos lá embaixo. E assim é o homem quando chega diante de Deus. Os seus problemas se tornam enormemente pequenos. Existe essa palavra, enormemente pequenos? Mas infinitamente pequenos. Acho que fica melhor assim, né, gente? Do mesmo jeito, Ezequias na sua oração. Olha como ele falou aqui, ó. Todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Qual era o problema que ele estava para abrir a boca para falar? O problema de Senaqueribe. O problema de Senaqueribe, gente, não era nada comparado ao Deus Criador dos céus e da terra. Concorda aí? Isso é orar com revelação. Isso é maravilhoso e é bonito. Vamos no verso 15. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ó, Deus, por acaso, está com os olhos fechados. Deus nem cochila, diz o salmista no Salmo 121. Tosquenejar é cochilar, não tosquenejará. Mas Ezequias orou dizendo, Senhor, abre os teus olhos e olha. Mas Deus, gente, já estava com os olhos abertos. Deus já estava vendo. O homem só pediu, mas Deus já estava vendo a situação. Bonito, né? Ouve as palavras de Senaqueribe que enviou a este para afrontar o Deus vivo. E lá estava a carta, estendida no chão do templo, estendida lá para Deus, se quisesse ver, que Deus já sabia. Eu não sei se vocês apreciam tanto quanto eu, pois eu fico sensibilizado de ver assim, tamanha fé, tanto que é bonito, a oração daqueles que agradam a Deus e que confiam no Senhor. Agradou porque ele confiava no Senhor. Se ele não confiasse, a sua oração, por mais bonita que fosse, não agradaria a Deus. Verso 17. Ó Senhor, os reis da Assíria é verdade, ó Senhor, verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações de suas terras. Isso aqui, gente, é um reconhecimento que o rei da Assíria estava falando, em parte, era verdade. Sim, era verdade, e era mesmo, pois o rei da Assíria realmente assolou as nações, destruiu vários nomes. Lembra que nós lemos nomes aqui, vários nomes que o rei da Assíria mandou falar? Ó, destruir tal cidade, tal cidade, tal cidade, tal cidade, e ainda tem mais essa, mais essa, mais essa. E era verdade, era inegável falar, mas nem tudo que o inimigo diz para assustar, para falar, para causar medo, nem tudo é verdade. Tem verdade que são partes, o inimigo usa partes de verdade, ele faz isso. E você pode pegar o exame e chegar com o resultado do exame no médico e pode ter dado mesmo positivo para uma enfermidade terrível.
Então, verdade é, ó Senhor, que meu exame deu para tal enfermidade, positivo para tal doença, para tal disfunção do corpo. É verdade. Como você vai dizer, não, não é não, a minha fé diz que não é. Não é. Muitas vezes é. Só que Deus ainda é maior do que o que está escrito nesse papel do exame. Então essa é a atitude. Ele não podia falar que... deixa eu falar o nome de uma cidade. Amate, Arã, Rezef. Ele não podia falar que aquela cidade não tinha caído. Tinha caído, era fato, é verdade. Mas não era toda a verdade. O inimigo usa parte da verdade para te assustar. Sim. Lançaram seus deuses no fogo. Sim, lançaram. Mas os deuses que eles lançaram no fogo não era Deus de verdade. O Deus de Israel era Deus de verdade. Essa é a diferença. Ele diz, os outros deuses eram deuses de obra de mãos de homens, era de madeira, de pedra e tal. Mas o Senhor, a diferença é essa, gente, é essa, é nossa, é essa. É que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Essa foi a oração de Ezequias para Deus. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos. Aí, depois de toda essa oração, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, aí ele vai, Senhor, livra-nos. E aí Deus deu a resposta. Como eu disse para vocês, essa história ela é repetida, ela deveria ser bem conhecida, assim como a história do relógio de Acaz, o qual Ezequias usou, né, para ser a fonte do seu milagre. Mas essa história é repetida em 2 Crônicas e é repetida em Isaías. E eu até acredito, conforme alguns historiadores dizem, que foi Isaías que escreveu esse trecho de Reis. Então Isaías era contemporâneo desse rei e era um dos que pode ter escrito Reis. Reis não tem um escritor definido, escrito, não está dizendo quem. Possivelmente Isaías escreveu. Aí você vai para Isaías e vai achar lá a história do mesmo jeitinho que nós lemos aqui, você vai achar também repetido lá, quase as mesmas palavras, quase, literalmente quase. Mas, não, literalmente não é quase, né? Mas é muito próximo. Mas eu escolhi um trecho aqui de 3 versos para ler para você, se você quer anotar aí no cantinho da Bíblia. Isaías 31, não é a história, mas é um trecho muito bonito que eu quero ler antes de despedir de vocês. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. Ai dessas pessoas, e eles não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Ai dos que vão no Egito, e não era o nome do rei Tiraca, rei da Etiópia, no Egito. Qualquer que fosse buscar ajuda no Egito não seria ajudado, e qualquer que buscasse no Senhor seria ajudado. E Isaías aqui no capítulo 31 está falando de uma maneira muito bonita justamente isso. Ai dos que vão para o Egito buscar socorro, não vão achar. Ai dos que vão no advogado, no médico, no tal, em primeiro lugar. Claro que você deve ir no advogado e no médico, mas depois de confiar em Deus. Talvez alguém até vai gostar disso, né? Para não ir no médico, porque não gosta de médico. Não está certo. Mas, ai dos que buscam no recurso e nunca lembram de Deus e nunca confiam em Deus. Ai desses. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal e não retirará suas palavras e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Esse é o verso 2. E o 3, porque os egípcios são homens. Os egípcios também são homens e não Deus. E os seus cavalos são carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Olha o quanto foi bonita essa frase. Ai dos que buscam no Egito, no homem, no seu braço, na sua inteligência, que buscam o livramento. Porque aí, nessa hora, tanto quem ajuda quanto quem está sendo ajudado vai ficar
aquém, vai ficar sem ajuda. Então, nós vemos aqui que Deus deixou na Escritura textos que são chave para a vida cristã hoje. Velho Testamento, história, nós estamos lendo história, nós estamos lendo livros históricos. Reis é livro histórico, Isaías é um livro profético, mas dentro do livro profético de Isaías tem história. E nós estamos lendo um livro histórico, que é Segundo Reis, nós estamos lendo desde Josué, né? Desde Josué para cá é tudo livro histórico. Josué, Juízes, Ruth, todos são livros históricos. E um livro histórico que nos ensina uma lição tão profunda dessas. Eu creio que você foi abençoado. Eu creio que o seu coração foi tremendamente abençoado. Guarda isso no seu coração. Sem pressa, amanhã continuaremos nossa leitura, nossa leitura e nosso comentário, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, ainda está numa boa semana, né? Ainda estamos no começo da semana. Deus abençoe a todos.